nessa versão, você vai se orientar pela projeção. Por quê? Porque eu vou ler um versículo e a igreja vai ler o outro. E para ficar na mesma tradução, os irmãos acompanham ou se a sua Bíblia for revista e atualizada, ou pela projeção, amém? Vamos iniciar fazendo silêncio. Louvado seja Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos? Rendei graças ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos? Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas. Aquele que feriu o Egito e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a formosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Igreja. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Igreja. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todos. Ó, tributai louvores ao Deus do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, qual é o atributo do Senhor que o salmista exalta nesse salmo? A misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. Ele cuida da nossa alma, porque o salmista diz que a misericórdia dele alcança os abatidos. Ele cuida das nossas necessidades físicas, porque o salmista diz que a sua misericórdia nos alimenta, nos dá o alimento físico, e esse é o nosso Deus misericordioso. Então nunca esqueça que essa misericórdia do Senhor alcança a tua vida, a tua família. Esse mesmo Deus que fez tudo isso aqui, desde lá do deserto até os dias de hoje, é o Deus que está aqui nessa manhã, amém?
com a sua misericórdia alcançou as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque quando estamos abatidos, o Senhor está lá e nos anima. Porque estamos fracos, o teu poder nos fortalece. Tu és bom, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pressionados, estão desanimados, perplexos, mas não desesperados. Igreja, Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga. estamos de pé, Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Exaltado Jesus, entronizado. Bendito, ó Deus. Bendito, ó Deus. Diga.
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, a igreja do Senhor está de pé. Louvado seja Ele, aleluia. Gratidão. Nos achegamos a Ti, Senhor, com nosso coração grato por todas as coisas, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que a Tua vontade é soberana, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia, sei
sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração. Não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração. Não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não vou levantar as minhas mãos, louvar, pois tudo que tenho é aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve, louve. Em meu coração, não sem vergonha cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Sua igreja. Então vou levantar Erga as mãos. as minhas. Diga. Sei que é simples para um rei. Não temos nada, Senhor, Não tenho nada além dessa adoração. de um Um coração que clama, um coração que reconhece a tua grandeza e a nossa pequenez. Um coração que entende que tu és a nossa fonte de tudo. Então vou Oh, levantar Senhor, levantamos as nossas mãos nessa manhã minhas mãos e para louvar o único que é digno, o único que merece a nossa adoração. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Sabemos que é simples, é simples, mas não tenho nada. mas é o que temos. Um além coração de quebrantado, um Senhor. coração. Um coração que canta. Aleluia, aleluia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Glória a Deus. Reconhecemos, Senhor, que Tu és tudo para nós. O Senhor é o caminho no deserto. O Senhor é aquele que muda o destino, aquele que opera milagres. O Senhor que transforma as vidas. Nós estamos aqui, Senhor, Te adorando, reconhecendo que nós estamos cantando, que é verdade a Teu respeito. Só o Senhor pode transformar o nosso coração. Talvez nessa manhã o nosso coração esteja angustiado. Só o Senhor pode transformar essa angústia em esperança. Talvez o nosso coração esteja triste nessa manhã. Só o Senhor pode transformar a tristeza em alegria. Talvez o nosso coração esteja preocupado. Só o Senhor pode trazer uma paz sobre nós. Talvez o nosso coração esteja perdido. Só o Senhor, com a Tua graça, para nos fazer entender que só existe um caminho que salva.
Talvez, Senhor, estejamos nesse lugar cheio de dúvidas. Só a Tua palavra para trazer a verdade sobre o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo que Tu és o caminho no deserto. O Senhor é aquela porta, Senhor, que abre quando muitas foram fechadas, Senhor. É a esperança em meio ao caos. Oh, meu Pai, Te adoramos, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Diga isso. Te adoro. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Ele estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, Te adorarei. Se Ele estás aqui, restaurando os corações. Adore, 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 adore o Senhor, diga. Estás aqui, transformando história. Te adorarei, Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Diga Ele. Esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem Tu és. meu Deus é
quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua santa. Nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas,
prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6. Rapidamente, vamos ler somente o versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém?
Esse texto é um texto muito encorajador. E ele também pode nos ensinar princípios a respeito das nossas ofertas, da nossa vida financeira. Porque esse texto fala, de uma forma geral, sobre semeaduras espirituais. E eu não tenho dúvida, irmãos, de que quem semeia no mundo espiritual colhe bênçãos espirituais, mas também colhe bênçãos naturais. E quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos plantando sementes de bênçãos. E dizimar é isso mesmo, é reconhecimento, é gratidão, é generosidade, é confiança. E debaixo dessa promessa de um Deus que é fiel, vamos nessa manhã ofertar e dizimar. Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor é aquele que supre as nossas necessidades emocionais e físicas, e por isso nos alegramos trazer na tua casa as nossas ofertas, os nossos dízimos, sabendo, Senhor, que a tua boa mão é conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo 133, e na medida em que você for achando, vai te colocando de pé. Salmo de número 133. O tema dessa mensagem é bom. Diga para o irmão que está ao seu lado: é bom. É bom. E o que é bom? É aquilo que está descrito no Salmo 133. Salmo de Davi, Salmo de número 133. Todos acharam? Muito bem. De pé, faremos essa leitura, em seguida oraremos e vamos ver o que o Senhor tem a nos falar nesse precioso salmo. Oh, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, e descia por sua barba, sinal de maturidade, até a bainha das suas vestes, perfumando totalmente. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, aquela garoa que cai de madrugada durante a noite, que desce sobre os montes de Sião, nome carinhoso para Jerusalém. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Obrigado, Senhor, porque assim como Pai, Filho e Espírito Santo, eles caminham eternamente em unidade, somos convidados pelo Senhor para assim também fazer, seja na igreja, seja na família, por onde nós andarmos, que sejamos conhecidos como homens de harmonia, homens de paz, mulheres de paz, de harmonia e não de confusão. Essa é a nossa oração, e é isso que esse salmo pode nos ensinar nessa manhã. Oramos e pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que possamos explicar, pois já lemos a Tua palavra inerrante, para que possamos aplicar, pois precisamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, e isso sim é sinal de sabedoria. Portanto, nos ajuda nesse momento, tirando a vaidade por detrás do púlpito, tirando o pecado por detrás do púlpito e derramando a unção que quebra todo o jugo, Pai, para que esse púlpito seja um local de comunicação da Tua palavra, Senhor Deus, e que nenhum outro sentimento se faça presente aqui. Essa é a minha oração, Pai. Eu te faço no nome de Jesus com os meus irmãos. Amém. Podem sentar, irmãos. Um dia eu estava lá em casa, no escritório, estudando, fazendo alguma coisa, e Daniel foi se despedir de mim. Ele ia para um aniversário, arrumado, perfumado, e ele tocou em mim. Quando ele tocou em mim, sabe, um perfume suave tomou conta do meu corpo. E ele foi para o aniversário dele. No dia seguinte, eu fui pegar a minha toalha de praia, que eu deixo lá na área de serviço, lá de casa, sobre a máquina de lavar, e ele havia colocado a camisa que ele havia usado nesse aniversário sobre o meu toalhão de praia. E quando eu peguei aquele toalhão, nossa, como ele estava cheiroso, como ele estava com um perfume agradável, como ele estava perfumado. Para Davi, comunhão é como um perfume agradável. Então, nessa manhã, nós iremos ver o que Davi quer nos ensinar através desse salmo. Provavelmente, esse salmo foi escrito, como está na de 2 Samuel, capítulo 5, quando Davi, ele assume, é ungido como rei de Israel. Ele já governava sobre Judá durante 7 anos. E agora o pessoal de Israel, lá em Hebrom, reconhecem Davi como rei, como ungido de Deus. E então Davi, nesse contexto, ele vai escrever esse salmo que fala sobre unidade. Porque nesse momento do reinado de Davi, as 12 tribos de Israel estavam em guerra. O capítulo 3 de 2 Samuel vai nos dizer que a casa de Saul estava em guerra
contra a casa de Davi. E quando então Davi escreve esse salmo, ele está num contexto em que ele precisa extremamente vivenciar unidade, porque é só por meio da unidade e da paz com Deus que nós poderemos viver relacionamentos saudáveis. E assim como Davi, que estava agora feliz ao escrever esse salmo sobre unidade, porque de fato Judá e Israel agora se unem e sobem juntos para Jerusalém para adorar a Deus, assim somos nós. Quando os conflitos da nossa igreja, os conflitos da nossa casa, os conflitos dos lugares onde nós estamos, eles dão lugar à harmonia e à unidade que nós tanto precisamos. Então eu quero trazer 3 lições desse salmo com respeito a esse tema: é bom. Vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim: é bom. E o irmão não precisa nem perguntar o que é bom, porque o que é bom segundo esse salmo? Unidade, comunhão, harmonia, paz entre os irmãos. E a primeira lição que eu quero trazer nessa manhã está no próprio verso 1, quando Davi exclama: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E a primeira lição dessa manhã é: unidade deve ser para nós um privilégio, uma bênção, como um perfume suave, como um perfume agradável. Unidade deve ser para o povo de Deus, para a igreja de Deus, um privilégio. E é interessante observar, na expressão hebraica, que Davi, ele começa esse salmo com um alerta. Ele está chamando a atenção quando ele afirma: ó, quão bom. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: preste atenção aqui, olhem para cá, vejam isso aqui. Davi sabia o que era o conflito de 12 tribos. Judá se armando e brigando contra Israel. A casa de Davi em conflito com a casa de Saul, a quem tanto Davi tanto serviu. Então, quando ele escreve esse salmo, ele diz: presta atenção, olhem para cá, atentem para isso. Ó, como é bom e agradável viver unido os irmãos. Davi, ele está alertando o povo ao dizer: a unidade na família é algo muito precioso. Eu nunca mais esqueci do perfume de Daniel sobre a minha toalha de praia. No dia seguinte eu quis vir para a igreja e falei: filho, me empresta aquele perfume. De tão agradável que ele era. A unidade na família é algo muito precioso, irmãos, mas que por vezes se esvai por contendas, por conflitos, por prioridades, por preciosismos, por vaidades, por orgulhos, por pecados. E Davi está dizendo: eu consegui vencer isso. Eu venci, sabe de qual forma? E ele vai explicar a partir do verso de número 2. Porque é uma ação colaborativa, é uma cooperação do Eterno com aqueles que desejam uma vida em união. Não é uma ação unilateral, Deus quer ou eu quero, mas é uma operação conjunta, é uma cooperação, é Deus querendo e nós também desejando. Por isso Davi está dizendo: irmãos, como é bom quando a gente vive em união. Depois, com o passar do tempo, esse salmo se torna um dos salmos que os peregrinos entoavam quando eles subiam da Palestina, dos lugares distantes de Sião, de Jerusalém, para o culto público, uma vez por ano, lá em Jerusalém. Primeira lição é: unidade deve ser para nós um privilégio. Não tem coisa mais preciosa na igreja, na família, na sociedade, quando nós vivemos em união. Por isso eu posso aprender aqui nesse primeiro ponto que tempos de conflito precisam ser sucedidos por tempos de paz. Todos nós aqui vivemos conflitos, na família, na igreja, no casamento. Mas esses tempos de conflito precisam ser sucedidos por tempos de paz. Romanos capítulo 12, verso 18 diz: se possível, quando depender de vós, vós está aqui, vós está aí, vós, o texto é para todos nós. No que, se possível, quando depender de vós,
tende paz uns com os outros. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por isso, para nós, irmãos, unidade, harmonia, comunhão é um privilégio. Há uma bênção, segundo esse salmo, que só pode ser provada no ambiente de unidade. Essa bênção só vai ser degustada, só vai ser experimentada, só vai ser provada por aquele, por aquela que vive no ambiente de unidade. Aqueles que amam a contenda, o fuxico, a intriga, eles não provam dessa bênção, porque essa bênção é exclusiva àqueles que amam a unidade. Tem na unidade algo importante, um privilégio viver dessa maneira. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: será que eu e você, será que nós temos provado da bênção que deriva de uma vida vivida em harmonia? Será que essa bênção tem sido degustada por mim e por você? Essa bênção que deriva de uma vida vivida em harmonia? Aqui no verso 1, Davi então continua dizendo como é bom e agradável. Bom e agradável. E essas duas palavras aqui são palavras importantes, e Davi nos faz pensar que nas relações comunitárias devem ser relações a serem vividas de forma prazerosas. Davi está dizendo: é muito bom viver em comunidade, mas é possível viver de forma prazerosa quando essa vivência, quando essa experiência se dá em um ambiente de unidade, de harmonia. Então ele diz: é bom e agradável. É como aquele perfume que fica, aquele aroma agradável. Tem coisas que têm aroma agradável, que antes de você tomar, você já tomou pelo cheiro. Por exemplo, café. Não tem coisa mais gostosa do que sentir o cheiro do café antes de tomar o café. Pipoca. Às vezes o cheiro é mais gostoso do que a própria pipoca. Aroma agradável. E o que o salmista está dizendo é que é bom e agradável ter nas nossas relações comunitárias o tempero de algo chamado prazeroso. Aquele marido que ama conversar com a sua esposa, aquela esposa que ama conversar com o seu marido, aquele filho que ama conversar com seus pais, aqueles pais que amam conversar com seus filhos, aquela célula que ama conversar e a hora se estende, aquela igreja que ama a comunhão, aqueles irmãos que amam estar interagindo entre si, porque esse ambiente se torna prazeroso e não a obrigatoriedade das nossas relações interpessoais. Olha como é bom e agradável. Então Davi destaca essa palavra. E diante do contexto vivido por Davi, 12 tribos que estão brigando entre si, uma casa brigando contra a casa do outro, Davi nos ensina que a unidade não é algo superficial. Mas a unidade deve ser o resultado da ação divina combinada com a disposição humana. Percebam que tudo está descendo aqui. O óleo desce da cabeça à ponta dos pés. O orvalho, a garoa, desce do norte ao sul. De Hebrom a Sião. Porque Deus está no topo de todas as coisas e de todas as relações. Entretanto, Ele coloca em nossas mãos a responsabilidade de nos dispormos a cada dia a viver uma vida relacional saudável. É uma ação combinada. É uma ação conjunta. Por isso o salmista diz assim: ó, quão bom e agradável os irmãos viverem em união. E aí o verso 2 e 3, ele vai usar duas comparações. É como? É como. E aí nós vamos enxergar Deus naquela comparação. Agindo de cima para baixo, a fim de que as nossas relações aqui sejam permeadas pela unção do Espírito, a fim de que possamos nos relacionar uns com os outros de maneira extremamente sadia. Por isso, irmãos, que unidade é um privilégio para mim e para você. Ela nada mais é do que o reflexo da ação do Espírito Santo na vida dos irmãos.
É o resultado de quem foi tocado pelo Espírito de Deus. O óleo simboliza a unção no Velho Testamento, o Espírito Santo. Ele então é derramado no sacerdote. E uma vez derramado no sacerdote, permeando toda a extensão da cabeça à ponta dos pés, ou seja, as 12 tribos de Israel, ou seja, toda a igreja, então nós passamos a viver, na unção do Espírito Santo, uma unidade proveniente do Eterno. Por isso é que a unidade, ela se torna aqui nesse salmo o reflexo da ação do Espírito Santo na vida dos irmãos. É quem foi tocado pelo Espírito Santo, ama a unidade. É quem foi convencido pelo Espírito Santo, corre para a vida comunitária. É quem foi tocado pelo Senhor, que enxerga a importância de uma vida comunitária, seja num culto público, seja numa célula, onde nós ensinamos e aprendemos, onde nós nos relacionamos ao ponto de ver e promover transformação no outro. A unidade, ela também é por sua vez, o testemunho externo da nossa fé. Ela é o testemunho externo da nossa fé. Imagina aquele povo caminhando 4 dias das regiões marítimas de Israel, Galileia, passando por Nazaré, subindo para o templo, e eles iam recitando salmos, eles iam nas caravanas, eles iam com seus filhos, eles iam com as suas famílias, eles iam com os seus gados, com as suas montarias, e na medida em que eles subiam, as pessoas olhavam, quem é aquele povo? É o povo de Deus. É o povo que se desloca 4 horas das regiões mais distantes de Israel até o local central da adoração para dizer que o Senhor é Deus. E as pessoas então ficavam observando aquilo. O que é isso para o mundo? É um testemunho proveniente de uma vida comunitária, porque a unidade é o testemunho externo da nossa fé. Na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, João 17, lá pelas tantas, no verso 21, João escreve dizendo assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus está falando da comunhão e da unidade dele com Deus, mas está orando dizendo assim: como nós somos, que eles sejam, porque é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Gozado que esse salmo não começa dizendo assim, ó como é fácil, porque não é. Porque o ser humano de dia é de um jeito, de tarde é de outro, de noite é de outro, então não pode ser bom, então não pode ser fácil. Então o salmista não está dizendo, ó como é fácil, ele está dizendo que é bom, agora fácil não é, porque eu de dia sou de um jeito, de tarde eu sou de outro jeito, e de noite eu sou outra pessoa. De dia, se você quiser conversar comigo, 5 da manhã eu estou, serelepe. Mas se você quiser conversar comigo 11 da noite, eu sou o próprio sono em pessoa. Eu sou outra pessoa. E nós somos assim, irmãos. E o salmista está exclamando algo na sua linguagem, dizendo claramente, é bom, mas não quer dizer que é fácil. Temos desafios, muitos desafios. Entretanto, a nossa unidade, ela tem esse poder, ela testemunha a nossa fé, ela é o testemunho externo da nossa fé. Então João termina dizendo assim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a nossa unidade, ela testemunha algo para o mundo, ela fala assim, espera lá, como é que pessoas tão diferentes, e nós sabemos que não é fácil conviver, porque somos muito diferentes, e de repente as pessoas olham Cristo em nós, por meio do seu Espírito, conseguindo conviver e agradar a Deus. Eles falam assim, bom, só pode ser possível isso por meio de um poder do alto sobre eles. É o óleo que desce, é o orvalho que desce, é Deus agindo em nós, a esperança da glória. Só pode ser desse jeito, não pode ser de outro jeito, porque na minha força eu não consigo produzir unidade, mas eu consigo produzir na unção do Espírito. E por meio da unção do Espírito, unindo a minha disponibilidade, aí com certeza eu consigo sim. Então, meu irmão, unidade para nós é um privilégio. Privilégio.
A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, para sair desse ponto é: temos todos os itens para viver em unidade? Aliás, é a reflexão, não é a pergunta. Nós temos todos os itens para viver em unidade. Você quer ver comigo? Acompanha comigo. Primeiro, o Espírito Santo. O óleo que desce, o orvalho que desce. Segundo, cada irmão. O salmista diz: ó, como é bom viver unido os irmãos. Segundo item. E o terceiro item, nós temos uma igreja para poder testar a harmonia, para poder testar a unidade. Então você tem esses três itens. Você tem o Espírito Santo, o orvalho já desceu, o óleo já desceu, louvado seja Deus. Você tem cada irmão. Você tem na sua casa um irmão, uma irmã, um pai, um filho, uma mãe, um tio, uma tia morando. Então você tem ali a oportunidade. E por fim, nós temos aqui um ambiente comunitário, né, que é a igreja. Então nós temos todos os itens para viver uma vida em unidade. Aproveitemos e transformemos esses ambientes aí em ambiente de extremo privilégio da parte de Deus para nós, por vivermos em unidade. Segunda lição nessa manhã, verso de número 2. O verso diz assim: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Meus irmãos, a segunda lição que eu aprendo aqui é que unidade não é para poucos, unidade é para todos. Não é para poucos. Não, unidade é uma coisa da liderança, eles têm que ser unidos. Não, na nossa família, contanto que papai e mamãe sejam unidos, está tudo bem. A gente aqui por baixo, a gente se arranca o cabelo. Não. Unidade é para liderança de célula. Nós aqui da célula não estamos muito interessados nesse troço, não. Não. Unidade não é para poucos, mas sim para todos. Nessa ilustração aqui do óleo, quando Davi usa o óleo da consagração do sacerdote, que era de Arão e de toda a sua família, porque só da família de Arão vinham os sacerdotes, Davi vai dizer que esse perfume, porque o óleo da unção, se você ler lá em Levítico, se você ler lá em Números, você vai ver que era um perfume, era uma essência, era um artesão que fazia, um perfumista que fazia isso. Ele colocava um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco, como o perfume de Daniel. Coloca um pouco disso e fica uma coisa agradável. Então Davi está usando esse óleo da unção, algo agradável, esse perfume agradável, que cai na cabeça e vai de uma ponta até a outra ponta. E sabe o que Davi tinha em mente? O seguinte: as 12 tribos não podem ficar brigando. Israel não pode se armar contra Judá, que já está armada, e brigarem. A casa de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, não pode ficar em briga com a casa de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Então nós temos que resolver esse negócio. Então o óleo, ele ia de uma tribo até a 12ª tribo. O óleo, ele ia de uma casa, a de Davi, até a outra casa, a casa de Saul. O óleo da unção do Espírito deve estar presente na vida de cada membro da igreja. O óleo da unção que produz unidade deve estar na vida de cada membro da família. O óleo da unção é para todos e não para alguns. Por isso ele vai da cabeça aos pés. Por isso essa abundância, por isso essa direção. É isso que Davi tem em mente. Porque a unidade não é para poucos, a unidade é para todos. Então vire para o irmão que está ao seu lado. Eu não sei com que coração que ele veio aqui hoje, mas pode ser que o Senhor queira que ele ouça isso. A unidade não é para poucos, a unidade é para todos. A verdadeira união entre os irmãos, ela tem a sua origem em Deus. A cabeça fala da autoridade, o primeiro ponto que o óleo desce. O Hermon fica no norte e Sião fica no sul. Está vindo de cima para baixo, está vindo da cabeça para todas as partes do corpo.
Cristo é o cabeça da sua igreja, nós somos os membros desse corpo. Logo, essa unidade, ela tem suas origens em Deus. A verdadeira unidade entre os irmãos, entre a família, entre a igreja, ela tem a sua origem em Deus. E como lá em João, capítulo 17, nos foi lido aqui já, como Deus e Jesus são unidos, nós, os seus filhos, também devemos ser. Sabe, irmãos, todos nós aqui já enfrentamos conflitos algumas vezes, não é isso? Ou até mesmo várias vezes. Mas quando nós enfrentamos um conflito, de vez em quando a gente quer terminar o conflito dizendo assim: vamos deixar isso para lá. Mas esse deixar para lá é não resolver o problema. É uma decisão para não resolver o problema e com isso não tornar a relação agradável. Davi enxergou que tinha problema entre Judá e Israel. Davi, ele enxergou que havia problema entre a casa de Saul e a sua casa. Mas deixar para lá não resolve as questões relacionais. E se nós não resolvemos as questões relacionais, como nós poderemos exclamar: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos? Por essa razão, nós não podemos nos dar ao luxo de deixarmos para o lado aquilo que precisamos resolver para tornar uma relação agradável. Unidade é viver um derramar do céu que elimina toda e qualquer divisão. Eu estava conversando alguns dias com uma pessoa e estava falando sobre perdão e eu disse para essa pessoa: sabe quando a gente tem a certeza que se perdoou? Quando a gente tem aquela experiência semelhante à de Esaú e Jacó, que passaram 2 décadas zangado um com o outro. Jacó foge porque Esaú queria matar. Só que depois que Jacó atravessa o val de Jaboque, ele vai se encontrar com Esaú, ele usa toda uma estratégia. Manda presente, manda tudo, mas isso nem sempre resolve quando você está magoado, machucado, né? Mas o Senhor visitou a vida daqueles 2 homens e a expressão que a Bíblia diz é que um viu na face do outro o rosto, o anjo, a semelhança do anjo do Senhor. Viu no rosto do outro o anjo do Senhor. Aí sim, irmãos, aí sim nós passamos para resolver os problemas. É quando o derramar do céu que veio sobre Jacó e Esaú vem sobre nós e elimina qualquer possibilidade de divisão. A turma de Israel, que era uma espécie de esquerda contra Davi, que não era a favor do governo de Davi, se apresentam a Davi e dizem: olha, você vai ser rei sobre nós. E eles então ungem a Davi. Porque se tem uma coisa que elimina toda e qualquer divisão, é o derramar do Espírito Santo sobre nós. Essa experiência é vivida na vida dos casais, crentes. Casal, crente, de dia está de um jeito. Mas por causa do óleo do Espírito, casais crentes não dormem sem tentar resolver. Sabe aquele versículo: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira? Esse sol bem aí vai se pôr logo mais. E é bom que você resolva suas questões interpessoais. Mas e se o sol se pôr e eu não resolver? Você demonstrou que você não tem pressa em resolver problemas relacionais. Então, antes que esse sol se ponha, vá até o papai, até a mamãe, vá até o filho, vá até o irmão, vá até o pastor, vá até a ovelha, vá até quem quer que seja. E nessa pressa, resolva as relações interpessoais. Em Filipenses capítulo 4, verso 2, Paulo escreve, e no meio da sua carta ele resolve falar com 2 irmãs muito trabalhadoras. Uma se chamava Evódia
e a outra se chamava Sintique. Imagina eu escrevendo uma carta para essa igreja, falando muitas coisas gerais, mas de repente resolvo citar o seu nome. Quero citar o nome de Sintique e Evódia. E por que eu vou citar o nome delas? Porque elas estão brigando dentro da igreja. Gente, crente briga? Vocês acham que briga ou não? Fala comigo assim, muito. E muito. E Sintique e Evódia, duas crentes piedosas que estavam na igreja, que começaram o trabalho com Paulo há muitos anos, estavam brigando. E sabe qual a recomendação de Paulo a elas? Pensem concordemente no Senhor. Sabe por que Paulo está preocupado com aquela divisão entre aquelas duas irmãs? E ele queria ter essa mesma alegria que Davi tem aqui nesse salmo, ao perceber que Israel e Judá estão em unidade. Paulo estava querendo que os conflitos que comprometem a unidade da igreja fossem eliminados. E por isso ele escreve uma carta, e no meio da carta ele cita duas mulheres que estavam brigando dentro da igreja. Ele queria que aquele conflito que compromete a unidade da igreja fosse banido daquele lugar por meio da unção do Espírito Santo de Deus. Unidade, meus irmãos, é o resultado da ação do Espírito na vida de quem quer trilhar essa jornada. Unidade é o resultado da ação do Espírito na vida de quem quer trilhar essa jornada. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Você quer trilhar isso? Ação do Espírito, para que todo conflito seja banido das nossas relações e nós possamos subir para a nossa Jerusalém, que não é a Jerusalém que está lá naquele local onde nós conhecemos. É a Jerusalém que nós ainda não conhecemos, a nossa morada eterna, a nossa cidade eterna, a nossa cidade santa, a nossa Sião celestial, como está no livro de Hebreus. Terceiro e último lugar. Unidade é um privilégio, unidade é para todos, mas o verso 3, na terceira ilustração de Davi, me ensina que unidade é revigorante. Unidade é revigorante. Nessa ilustração, Davi vai falar do orvalho do Hermon. Ele falou do orvalho do Hermon. E ele diz que esse orvalho desce de Sião, do Hermon até chegar em Sião. Esse orvalho faz uma viagem aí do norte ao sul. E a lição que Davi nos traz aqui da parte de Deus é que Deus provê o orvalho refrescante para toda a terra. Mais uma vez, não é para alguns, é para todos. É do norte ao sul. É de uma ponta à outra. É da cabeça aos pés do sacerdote. É do Hermon a Sião. É do norte ao sul. Ninguém fica de fora da provisão do Senhor. Porque essa provisão é para o povo do Senhor. É para o povo de Deus. Para mim e para você. Unidade é revigorante. E quando nós olhamos para o orvalho, aquela garoa que cai de madrugada, a gente vai perceber que essa garoa é sutil. Enquanto você dormia, você que tem árvores na sua casa, amanheceu e as folhas estavam todas umedecidas, molhadas. A terra estava umedecida. Agora imagine você em Israel, um lugar marcado por desertos. Em algumas regiões da planície do Jordão eram locais cultiváveis, mas para você cultivar alguma coisa num local misturado com deserto e possibilidades, tem que ter orvalho, tem que ter água, tem que ter algo revigorante. E quem é que provê isso para o seu povo? É o próprio Deus. E Ele está provendo isso para todos, de norte ao sul, que estão vivendo em unidade, porque unidade é algo revigorante. Esse orvalho que chega lá em Sião, Jerusalém, local central da adoração, vai nos ensinar que nesse local é o lugar que Deus tem um encontro especial com o seu povo. Sabe qual local que Deus tem um encontro especial com o seu povo? É a parte B do verso 3. É na comunhão. É ali, na unidade familiar, na unidade eclesiástica, na unidade do povo de Deus, onde Deus ordena a sua bênção. É revigorante, irmãos.
É revigorante você dormir. É revigorante você acordar e perceber que você não fez absolutamente nada e de maneira sutil, constante e vital, Deus derramou o seu orvalho, a sua garoa e tornou aquela terra fértil para que o agricultor possa cultivar a sua semente e a sua semente venha a dar muitos frutos. Isso é bênção de Deus e você não fez nada. Apenas a teologia do sono. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E o orvalho caía sobre a terra e a terra se tornava vital para todos os moradores daquela região. Então Davi está usando essa ilustração, essa importante ilustração para dizer que Deus revigora as nossas vidas. É revigorante poder contar com Deus, não é verdade? Nós cantamos nessa noite, nessa manhã. Nós cantamos nessa manhã. É revigorante poder contar com Deus. Saber que Ele está no controle, mesmo quando nós já perdemos o nosso há muito tempo. É revigorante. Mas sabe também o que esse salmo me faz pensar que é revigorante? É poder contar com os irmãos. É poder contar com os irmãos. É poder contar com a igreja. É poder contar com o marido. É poder contar com a esposa, é poder contar com os pais, é poder contar com os filhos. É revigorante poder contar com gente. Porque esse salmo está dizendo, vou revigorar vocês. Nesse ambiente de unidade, onde um conta com o outro, onde um está ombreando o outro, eu vou tornar esse ambiente revigorante. Eu vou revigorar vocês e vocês vão revigorar uns aos outros. Porque esse é um salmo de comunhão. Não dá para considerar só Deus aqui. Esse não é um salmo individual. Esse não é um salmo que o salmista está se derramando exclusivamente diante de Deus. Esse é um salmo em que nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos uns com os outros. É um salmo em que nós olhamos para Deus como orvalho nos revigorando e olhamos a nossa trajetória na subida para Nova Jerusalém, ombreando, apoiando, encorajando uns aos outros, porque é revigorante poder contar com os irmãos na nossa vida. E aí eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você tem irmãos na família da fé que revigoram a sua vida? Você tem irmãos na família da fé, na célula, no discipulado que revigoram a sua vida, que são bênção na relação com você? Mas também tem uma pergunta que nos cabe fazer nessa manhã. Você é um irmão que revigora outro? Porque via de regra nós queremos ser revigorados. Mas a pergunta também vem a nós numa forma de desafio. Será que nós temos revigorado os nossos irmãos? Será que nós temos encorajado os nossos irmãos? Será que nós temos fortalecido os nossos irmãos? Será que nós temos feito perguntas que levam a uma reflexão, que levam ao encorajamento do nosso irmão? É importante, na unidade, provarmos do revigoramento que vem de Deus, mas que vem também dos irmãos. Quero usar um outro exemplo, como usei o de Sintique e Evódia para esse ponto, mas agora se encontrando em 2 Timóteo 1:16 ao 18, quando Paulo vai falar de um homem chamado Onesífero. Você que está pretendendo ter um filho, é sempre bom dar nomes bíblicos, né? Está aqui, Onesífero, um bom nome. Não sei se a sugestão é aceitável, né? Mas o texto diz assim, 2 Timóteo 1,16: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Talvez você pense assim: o pastor não precisa de revigoramento. Você está enganado. Porque se Paulo precisava, que era Paulo, que dirá eu que não sou Paulo? Sou Tito. Então todos nós precisamos. E Paulo está aqui não revigorando alguém, mas está destacando alguém que foi para ele
um instrumento de animação, de encorajamento, que não se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava preso. Olha o verso 17, não sei se está projetado aí. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Onesífero vai para Roma e não encontra Paulo no primeiro momento. O que você faria? Tentei, não deu, vou-me embora. Onesífero não, ele procurou até achar, porque tem um ditado popular que diz que quem procura, acha. Quem não achou é porque não procurou o suficiente. Mas quando minha mãe usava esse adágio popular, era normalmente me prometendo uma taca. Meu filho, quem procura acha. E às vezes eu achava mesmo. Mas aqui nesse contexto, é um contexto de relacionamento. Você foi e procurou o irmão da cela. Já fui uma vez, 2, 3, também 4, eu não vou. Você não foi Onesífero. Eu não fui Onesífero. E nesse momento temos que ser honestos para nos transformarmos em onesíferos. Procurar até achar e não até cansar. E é o que o Onesífero faz. Ele procura Paulo até encontrar. E ele encontra. E Paulo então vai dizer assim para ele: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. E Paulo fica tão encantado ao falar de Onesífero, quanto eu quero que você fique ao falar de mim. E como eu quero falar de você. Onesífero, além de ter sido um ânimo para minha alma, além de me procurar até achar, esse sujeito era incansável no trabalho. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Porque somos um para o outro o quê? Vitalidade. Somos vitalidade. Nós revigoramos a vida do nosso irmão. Então, Onesífero, ele é reconhecido por Paulo como um irmão que revigora a sua vida. Então, Davi está usando duas comparações. Ele está dizendo assim: olha, a unidade é como o óleo, é para todos, da cabeça aos pés, do norte ao sul. E olhando a figura do orvalho, da garoa, ele vai dizer assim: olha, algo revigorante. Porque qual é o agricultor que não quer no dia seguinte ver a terra úmida o suficiente para se tornar fértil para o plantio? Quem é o cristão, quem é o marido, quem é a esposa, quem é o filho, quem é o pai, que não quer olhar para a sua casa e ver uma relação como essa aqui, que revigora, que fortalece, que anima, que encoraja? O verso de número 3, na parte B, vai nos dizer assim: ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. E a pergunta que eu faço para você para terminar é: onde é ali? Onde é ali? Porque eu poderia falar assim: ali, tomar o café com pão. Onde é que é ali? Ali. Mas tomar o café bem aqui com pão. Ali. E nós temos alguns elementos aqui que poderiam ser o ali. Será que o ali está no óleo? Será que o ali está no Hebron? Ou no Hermon, perdão? Será que o ali está em Sião? Onde é que está o ali? Onde é que está o ali onde o Senhor vai ordenar a bênção? Ali, na comunhão. Ali naquele casal em comunhão, o Senhor ordena a bênção. Ali naquele pai e filho, o Senhor ordena a bênção. Ali naquele líder e liderado, o Senhor ordena a bênção. Ali naquela igreja que serve a Jesus, o Senhor ordena a bênção. Ali naquele grupo de louvor que tem trabalhado para a glória de Deus, ali o Senhor ordena a bênção. Ali naquele grupo de adolescentes que tem servido ao Senhor, o Senhor ordena a bênção. Ali naquela moça, naquele moço, ali o Senhor ordena a bênção. Naquela comunhão ali daqueles irmãos, ali o Senhor está ordenando a bênção. É ali que o Senhor ordena a bênção. Então ele aponta para mim e para você, ele aponta para a nossa igreja, ele aponta para a nossa casa, ele aponta para a nossa célula, ele aponta para as nossas relações interpessoais e diz: ali, eu quero ordenar a minha bênção. Então, Davi conclui nos ensinando que na trajetória para a nossa eternidade, nós devemos viver as bênçãos de Deus em unidade. Eu não sei para onde você está indo.
Amanhã é um possível feriado para alguns, para outros não. Mas depois segue o feriado. E talvez você pense assim, eu estou indo para um feriado. Na linha do horizonte você está indo para um feriado. Mas na linha celestial você está indo para a eternidade. Então todos nós estamos subindo juntos para a nossa Sião. E nessa comunhão, em subida para Sião, ali o Senhor ordena a bênção. Deus, Ele ordena bênçãos onde a paz é cultivada. Deus ordena bênção onde a paz é cultivada. Ali, a paz está sendo cultivada, Ele ordena a bênção. Ali, a paz está sendo cultivada, Ele ordena a bênção. Ali, onde a paz está sendo cultivada, Ele ordena a bênção. Vamos ficar em pé nessa manhã? Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem quer ser abençoado? Muito abençoado. Vou falar que nem o gaúcho. Tri abençoado. Quer mesmo? Então ande em unidade. É que o Salmo nos orienta. Seja um homem de paz. Seja uma mulher de paz e não uma mulher de confusão. Irmão, de vez em quando a gente entra em confusão. Vamos fazer aqui uma enquete. Quem nesse mês de fevereiro entrou em confusão? Levanta a mão. Ah, só eu e Samira, né? Só nós. Você também entrou, filhão, em confusão? A gente entra numas confusãozinhas, né? A gente desce do salto, fala como não deveria, né? Diz o que não deveria, né? Pensa o que não deveria. Aí depois a gente que tem o Espírito Santo fala, não vale a pena, se arrepende, às vezes pede perdão para a pessoa quando dá tempo, né? Faz tanta coisa. Então, mas nós não fomos chamados para ser esse homem, essa mulher de confusão, não fomos. Então nada de resolver as coisas assim. Rapaz, eu vou lá naquela reunião, mas se eles não resolverem do jeito que eu estou querendo, eles vão ver o diabo. Não diga isso, meu irmão. Ninguém vai ver diabo em você. Vão ver em você o anjo de Deus na sua face. Hein? Não diga isso. Pelo amor de Deus. Não diga assim. Hoje, tem gente que fala isso, né? Hoje eu acordei e fui com uma vontade de uma confusão. Não faça isso. Você é um homem de paz. Você é uma mulher de paz. Não é não, irmã Lenice? Tem gente que começa o dia assim. Né? Tem gente que usa o adágio popular para fortalecer a sua ira. Ele diz assim, olha, eu sou um homem muito tranquilo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu também, uma boiada para não sair dela. Aí você vai usando os adágios populares para fortalecer os pecados na sua vida e eu na minha. Mas nós não somos homens de confusão, amém? Nós não somos mulheres de confusão. Mas de vez em quando a gente escorrega, não escorrega? Então hoje é manhã de arrependimento. Senhor, eu escorreguei, agora me perdoa, me levanta. Você sabia que Moisés não entrou na terra prometida porque ele foi grosso e desobediente a Deus? E ele foi grosso com Deus. Porque Deus falou para ele assim, Moisés, fala para a rocha e a rocha vai dar água. Numa experiência passada, Deus disse, bate na rocha e a rocha vai dar água. Mas Moisés não estava na experiência passada, ele estava na experiência presente. E Deus disse, fala com a rocha. E aí o povo começou a pressionar Moisés. Sabe como é que pressão faz com a gente? Deixa a gente, né, às vezes, amalucado. Pressão de chefe, pressão do mercado, pressão financeira, pressão. Aí você vai ficando, né, descontrolado. E Moisés ficou descontrolado. E aquele povo reclamando, murmurando, eu quero água. O Senhor nos tirou do Egito, que tinha água, tinha pepino, tinha não sei o que tem, para morrer de sede aqui nem cemitério tem. E Moisés. Aí Moisés pegou o cajado e pá, bateu na rocha. Deus falou, epa, um erro não justifica outro. Apesar da pressão, você tinha que ter falado. E Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Mas sabe quando a Bíblia fala de Moisés, sabe o que ela diz, apesar desse episódio? Moisés era o homem mais manso da face da terra.
Ora, se o mais manso bateu na rocha e errou, que dirá eu e você que nós não somos? Quantas vezes nós já batemos na rocha, quando era para falar para a rocha? Já parou para pensar nisso? Eu várias vezes. Eu acho que eu já queimei todos os meus cartuchos de bater na rocha, de tanto que bati na rocha. E se Moisés era o homem mais manso e bateu na rocha e perdeu a bênção, que dirá eu e você que nós não somos o mais manso? Então essa manhã é uma manhã de arrependimento. Senhor, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a ser ajuda para os outros e faz com que os outros sejam ajuda para mim. Porque ali, o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor ordena a bênção. Vamos louvar o Senhor e vamos pedir que o Senhor nos ajude a ter uma comunhão que seja testemunho para as nações. E essa comunhão depende da gente. O Espírito Santo está aqui, se derramando sobre nós e dizendo agora, faz a tua parte, porque eu já fiz a minha. Eu me derramei sobre você, lá no batismo. Agora faz a tua parte, para que a nossa vida familiar, para que a nossa vida na igreja seja uma vida de unidade. Louvemos ao Senhor e peçamos a Ele para nos ajudar. Precisamos dEle, sempre. Aqui seu santo nome, nós estamos aqui louvando seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união volte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar mais uma vez. Estamos aqui louvando a Deus. Oh, quão bom e agradável é, podendo exaltar seu santo nome. Para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Pega a mão do seu irmão e diga as assim: mãos dadas. Deus venha nos abençoar e que essa união não falte para nós, não falte para nossa casa, para nossa família, para nossa igreja. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para essa igreja, nunca falte para a nossa família. Precisamos, Senhor. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, Amém. Vamos guerrear em oração aqui, pedindo que Deus nos dê vitória sobre os inimigos da unidade. Quem são os inimigos da unidade? Você talvez como eu já relutou
em liberar ou pedir perdão por causa do orgulho, né? O orgulho foi mais forte, mais do que a obediência ao perdão. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: não, comigo é pão, é queijo, é beijo. Eu estou com os adágios populares aqui antigos hoje. Você fala assim: olha, comigo é assim, eu chego logo juntando. Aí eu acho que ser sincero é sair machucando as pessoas. Só eu nessa manhã assim? Só eu? Às vezes você se acha o dono da verdade, quando você não é nem gerente da verdade, porque o dono da verdade é Deus. Aí você chega fazendo tudo aí e tal. Só eu? Ah, tem mais gente também comigo? Então vamos orar e pedir que Deus limpe o nosso coração. Que o Espírito Santo, como um batismo que lava, vem aqui, mexendo com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, nos levando a reconhecer que para uma vida em unidade, para um caminhar em unidade, é necessário mudanças individuais. Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Porque o Senhor nos deu uma orientação que deveríamos ser unidos como vocês são. Mas nós não pensamos ou não agimos dessa maneira. O problema não está no Senhor, está em nós. Por isso nós queremos pedir perdão, Pai, pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, pelos pecados, Pai, que nós vamos cultivando no nosso coração. Queremos até dar nomes a eles como forma de justificativa, mas não se justifica o injustificável. O que nós precisamos é de mudança interna, é de olhar para a carta de Gálatas e combater as obras da carne, é de olhar para as muitas cartas de Paulo e chamar pecado pelos seus respectivos nomes e dizer: Senhor, me perdoa por esse pecado, para que numa vida limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro, possamos enxergar a beleza de viver em unidade como família, como igreja, sermos sal e luz numa sociedade que precisa de tempero e que vive na escuridão. Nos ajuda, Senhor, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Mas assim como o Teu orvalho está revigorando as nossas vidas, oh Deus, eu preciso do revigorar do meu irmão. Eu preciso revigorar a vida do meu irmão. Se eu tenho falhado nisso, me ajuda, Senhor. Se eu tenho tido a mentalidade de ir para uma célula para receber, complementa a mentalidade, me leva para dar também. Porque a gente dá e recebe numa vida comunitária é assim. Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã a viver nessa dinâmica para a glória do Teu nome, Senhor. Meus irmãos, eu não sei quantos irmãos gostam de abraço, mas tem música na igreja que a gente dá uns abraços. Um abraço aqui, um abraço santo, bom. A gente precisa disso. Às vezes uns homenzinhos aí precisam abraçar outros homens, até mesmo para curar uns negócios que tem dentro desses coração aí truncado, né? Um abraço, né? Não, um abraço aí. Então eu gosto de música que tem abraço, porque eu sou um sujeito tímido, ruim de dar abraço e carente de abraço. Aí nem eu dou, nem ninguém me dá, e fica tudo ruim. Mas eu acho que uma musiquinha para a gente dar um abraço aí no irmão, hein? Deixar esse aroma agradável impregnar a camisa, né? E dizer: Senhor, essa aqui é a minha família. É minha família. De vez em quando a gente se espinha, mas é a família. De vez em quando tem um negócio assim, mas é a família. E
família a gente não deixa para trás. Exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Estamos aqui louvando a Pois só vai. podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar. Que a graça, a paz, o amor de Deus sejam com todos. E que em unidade recebamos a bênção do Senhor. Deus, venha nos abençoar e que essa união Nunca volte para nós. ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém. Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração e derrame da sua unção sobre nós e vivamos em unidade. Um bom almoço a todos. Deus abençoe. Amém.